Muito bem, pessoal, muito bom dia. Estamos começando o Desperta TCL hoje, segunda-feira, 25 de setembro, 7 horas da manhã. Tudo bem com vocês por aí? Estamos em viagem, então o programa nesta semana, durante alguns dias da semana, será remoto, o que tem uma boa notícia para quem gosta de fazer comentários. Nas nossas caixas de comentários é que eu consigo ler os comentários de vocês, porque estou na frente do computador aqui, olhando. Então, antes de mais nada, bem-vindas, bem-vindos, bem-vinda a Helena Marisa Viana Paiva, lá de Porto Alegre, quem mais? De Cariacica, o N Júnior, Maria Cristina Dória Costa, de Jaboticabal, São Paulo, uma galera já tá por aí, né? Ipiaú da Bahia, Jaime Alves, Niterói também, José Moraes, muita gente fora do Brasil também. A gente acaba pegando um público de brasileiros que moram fora do país por conta do horário também. Isso é muito legal. Muito obrigado você que tecla e que nos assiste de fora do país. Também tem gente de Salvador, Minas Gerais, João Pessoa na Paraíba, Uberlândia, Brasiliense, São Paulo, Curitiba, Sorocaba. Muito bem, rapaziada. Antes de mais nada, bom dia também para o pessoal que nos acompanha na rede, pessoal que nos vê pela televisão aberta na Bahia e em São Paulo, pela TV Quirimurei, também pela TVT e também, claro, pessoal que nos ouve pela Rádio Brasil Atual. Fique por aí se você quiser. Você pode nos acompanhar pelo radinho, porque este programa também é um programa, como eu sempre falo, muito radiofônico, espero, né? Nós vamos aqui lendo as notícias do dia, a gente vai lendo notícias juntos, que é o nosso objetivo por aqui, e também, claro, para quem não consegue nos assistir, a gente vai tentando fazer uma audiodescrição o mais fiel possível do que a gente mostra na nossa telinha. Pessoal também de Campinas, São Paulo, todo mundo que nos acompanha aí nos canais do ICL, no canal do Eduardo Moreira e também no meu canal lá do YouTube, o canal do Leandro Demori. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo certo? Como passaram o final de semana? Bem, calor, né? Demais no Brasil todo. A gente vai falar sobre isso, aliás, aqui, né? Se vocês puderem se lembrarem, se consultaram também, digam quantos graus estava na cidade de vocês, para a gente ter uma ideia aí também. A gente tem um monitoramento feito pela imprensa, também pelos institutos de meteorologia, que mostram geralmente a temperatura nas capitais, né? Mas a gente acaba perdendo o interior do Brasil. Então, se você mora em qualquer cidade do Brasil e está acompanhando este programa, coloca no nosso chat aqui, para quem nos acompanha no YouTube, quantos graus estava na cidade que vocês moram, só para a gente ter uma ideia do tamanho do calor que está fazendo no Brasil. A gente está batendo recordes absurdos de temperatura, né? Lembrando que estamos ou estávamos em pleno inverno, agora a gente está começando a primavera apenas agora, né? Então esses recordes que rolou aí durante todo o tempo, olha aqui, ó, Márcio Ferri Dutra, Londrina, 39 graus. BH ontem, o Marcos Vinícius está falando para a gente aqui, 35 graus, 39 graus em Morretes, no Paraná, tá dizendo a Keia. 36 graus em Campinas, Rod Camargo. O comunista monogâmico, eu adoro os nomes de vocês aqui. 40 graus em Ribeirão Preto, Pedro Cabide, 39 graus, não falou onde, Pedro? Onde você mora? Fala pra gente ter uma ideia. BH 37,1 graus, onde eu moro. Carlos Vanderlei Soares, à tarde, né? Jundiaí 37 graus, São Carlos 41 graus, Campinas 38 graus. Gente, a coisa feia, né? Luiz Agueiras, 34 graus ontem na região serrana do Rio de Janeiro, que costuma ter temperaturas mais amenas, né? Praia Grande, São Paulo, José Amaro tá falando que chegou a bater 41 graus. Pessoal, temperaturas de literalmente tirar o fôlego, né? Fabrício Santos dizendo aqui em Belém 38 graus é comum. Pois é, Fabrício, em Belém é comum, mas em várias cidades do Brasil onde está essa temperatura absurda não é nada comum, né? Pessoal, vamos lá, um recado muito rápido antes da gente começar o programa de hoje. No dia 28, portanto, daqui a 3 dias, quarta-feira, né? Hoje é segunda, 25, 26, 27, quinta-feira, né? Quinta-feira, 28 de setembro, às 8 horas, a gente vai ter a nossa super aula, vai ser uma aula aberta, uma palestra, na verdade, da Monja Coen. Eu tenho anunciado isso na semana passada toda, vou falar para vocês agora no começo do programa e no finalzinho do programa eu dou mais um toque também, tá? Porque é uma aula que você tem que se inscrever, porque ela é de graça, tá bom? Então inscreva-se no icl.com.br/desperta, essa super palestra da Monja Coen sobre espiritualidade, claro, é a seara de conhecimento da monja, né? Mas é basicamente para a gente entender como lidar com os grandes males da pós-modernidade, principalmente a ansiedade e o estresse, que são grandes problemas
da humanidade como um todo, né? A gente vive numa era de ansiedade extrema, né? Então, a Monja Coin vai trazer alguns conhecimentos pra gente nessa palestra que vai rolar no dia 28 às 8 horas, ao vivo, exclusivo e de graça, tá bom? Como eu sempre falo, essas palestras que estão rolando no ICL não são coisas que a gente pegou na internet, vídeo que já estava pronto, que foi remontado, nem nada. Não, a Monja Coin foi lá, parou para fazer uma super aula só pra gente aqui, pra gente sacar mais ou menos os caminhos da nossa mente e também conseguir entender de fato, né, o que leva à ansiedade e ao estresse, claro, na chave de leitura, principalmente do budismo, que é por onde a Monja Coin navega, tá bom? Então, uma das grandes estrelas da espiritualidade no mundo, né? Best-seller, vendeu o livro pra caramba, tem um séquito de seguidores, vai estar no ICL no dia 28, portanto, essa semana, quinta-feira, às 8 horas da noite, é de graça. O que é que tem que fazer? Inscreva-se, icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta, garanta a sua vaga, garanta a sua inscrição. Tá bom? Vamos lá, nós, bora que bora. Então, ó, primeira coisa, parabéns para os torcedores do São Paulo, né? Campeão de tudo, diz o UOL aqui. São Paulo supera o Flamengo e conquista a Copa do Brasil pela primeira vez, um título que faltava ao clube, a taça que faltava não falta mais, em um Morumbi lotado. O São Paulo segurou o Flamengo, empatou por 1-1 e por ter vencido o duelo de ida, que foi 1-0, né? Lá em Flamengo, como dizem meus amigos, né? Lá na casa do Flamengo, lá no Maracanã, ficou com o troféu para completar a sua coleção de conquistas. Pois é, faltava esse título para o São Paulo, né? Eu até, quando rolou a final, eu até me espantei que o São Paulo não tivesse a Copa do Brasil, né? Então, parabéns para a torcida do São Paulo. Lamento muito os flamenguistas, né? Aparentemente, o time do Flamengo, o grande time estelar do Flamengo, está completamente desmontado, né? A começar pelo técnico de vocês, que esse cara, vamos combinar, que é um enganador, né? Esse cara não fez um trabalho bom na vida, a não ser a seleção chilena, que teve a melhor geração do Chile dos últimos 200 anos, né? Que aí acho que até eu treinava o Chile naquela seleção, né? Agora, esse Sampaoli, vamos combinar, né, galera? Vocês estão merecendo um treinador melhor aí. E bem-vindo ao São Paulo, né? A galeria de campeões da Copa do Brasil. Eu, como gremista, vou esperar o São Paulo chegar no 5º título, pelo menos no 3º, 4º, para a gente começar a conversar. Mas tudo bem, tá tudo certo, tudo beleza. Agora o São Paulo tem esse título para comemorar também. Então, parabéns para todo mundo que nos acompanha aqui, que acompanhou o jogo, que é torcedor do São Paulo. Vamos lá, então. São Paulo, Rio e Belo Horizonte tem calor recorde do ano, traz o UOL aqui. A cidade de São Paulo registrou recorde de temperaturas do ano e também para o mês de setembro neste domingo. Os termômetros marcaram 36,5 graus às 15 horas da tarde, segundo o IMET, na estação do Mirante de Santana. Claro que a depender da área da cidade onde você se encontra, as temperaturas podem ser maiores ou menores, né? Nós já vimos a nossa audiência aqui, trouxe temperaturas do Brasil inteiro e eu tô achando que 36,5 graus foi fichinha pela temperatura que algumas pessoas trouxeram aqui, né? Até o momento, essa é a maior temperatura para o mês de setembro desde 1943 na capital paulista. Outras capitais também bateram recorde. A máxima chegou a 37,1 graus em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro a máxima chegou ontem a 39,9 graus na estação de medição da Vila Militar. No Paraná, Curitiba também teve a maior temperatura do ano, com 33,1 às 15 horas. A gente já viu aqui que no interior do estado a coisa foi muito pior, né? Pelo que as pessoas estavam falando aqui no nosso chat. E no total, 8 capitais tiveram temperatura acima dos 37 graus. Teresina, quase 40, Palmas 38,9, Goiânia 38,5, Cuiabá teve a temperatura mais alta, 40,6 graus a temperatura. A coisa está esquentando de fato, né, gente? Temperaturas máximas previstas subirão ainda mais em 10 dias nas 27 capitais nesta segunda-feira. Em 10 das 27 capitais, perdão, né? O primeiro dia útil da semana deverá ser marcado pela elevação das temperaturas máximas previstas em 10 das 27 capitais brasileiras hoje, segunda-feira. O que significa que o forte calor não só seguirá, como será ampliado. Frase redundante, né? Tem duas frases dizendo a mesma coisa, né, no parágrafo. Além disso, 12 capitais terão temperaturas de 35 graus ou mais, repetindo o cenário de forte impacto climático que atinge parte do Brasil
já verificado neste domingo pelo INMET e que lotou praias e fez paulistanos disputarem sombras em parques para fugir do calor. Eu particularmente acho esse tipo de cobertura aqui é o legítimo desserviço em relação ao aquecimento global, né? Em relação à emergência climática, né? Porque você associa, a alta temperatura sempre é associada, né? Não ter chuva e ter calor sempre é associada a temperaturas boas, né? Então, quando a gente fala vai ter clima bom é por sinal que vai fazer sol, né? Aliás, nunca entendi isso também, porque tem gente que, como eu, adora chuva, então para mim clima bom é quando chove, né? Então, mas tudo bem. A gente colocou uma tag no clima aí, dizendo que quando chove é ruim, quando tem sol é bom. Tudo bem, beleza, não vamos polemizar. Agora sim, diante da emergência climática, do que a gente está vivendo, as temperaturas aumentando, os cientistas alertando que isso não tem cara de ser sazonal, não é só uma questão do El Niño, não é uma questão de temporada. Claro, no ano que vem pode não ser tão quente quanto este ano, mas pode ser mais quente do que 10 anos atrás. Essa é a grande questão. As temperaturas estão em constante aumento, mesmo que eventualmente haja anos mais quentes do que outros. Você atrelar isso às pessoas indo à praia desinforma as pessoas em relação ao que está acontecendo de fato. E a gente vê isso na imprensa ainda, eu vi na televisão esse final de semana também, repórter fazendo passagem na praia, as pessoas tomando coco, brincando com um cachorro. Eu acho realmente que a imprensa brasileira, no geral, ainda não entendeu o que é que está acontecendo, e isso é muito ruim em termos de informação para o público, né? De acordo com o IMET, em duas capitais, Cuiabá e Palmas, as temperaturas poderão ultrapassar os 40 graus, atingindo 43 graus na capital mato-grossense e 40 graus na capital do Tocantins. Então, portanto, se você puder, proteja-se, evite ficar à luz do sol nesses horários mais quentes e aquela dica da mamãe de sempre, né? Use protetor solar. Aliás, eu já dei a ideia no programa aqui, espero que algum deputado, alguma deputada em algum momento pesque essa ideia. A gente precisa começar a pensar nisso, infelizmente, né? Um projeto de lei, alguma coisa que ou barateie extremamente, talvez com corte de custos, o custo do protetor solar, ou eventualmente até distribua protetor solar de graça nas farmácias populares. É uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Protetor solar não é um cosmético, não é mais, tem que ser tratado como prevenção, como medicamento, né? É isso, ou a gente vai ver muita gente ficar doente, inclusive no limite com câncer por conta da exposição aos raios do sol em momentos como esse, e aí isso também em termos econômicos vai estourar no sistema de saúde, né? Então, eventualmente, talvez seja mais barato distribuir protetor solar para as pessoas do que a gente ter que tratá-las depois, né? E também por parte das empresas, né? O que as empresas estão fazendo para os trabalhadores que são expostos ao sol, né? Que hoje, basicamente, é todo mundo que tem que pegar busão, que tem que sair na rua, vai pegar sol em algum momento, né? Não é porque a pessoa não trabalha no sol que ela não está exposta ao sol. Então, abre-se uma grande discussão pela frente aí também, né? Número de pessoas atingidas por desastres ligados a chuvas em 2022 é o maior em 10 anos. O total de pessoas atingidas por desastres ligados a chuvas no Brasil e o número dessas ocorrências atingiu no ano passado seu ápice em 10 anos, mostram dados do Sistema da Defesa Civil Nacional. Foram quase 900 mil pessoas, considerando mortos, feridos, enfermos, desabrigados, desalojados e desaparecidos. 150% a mais em comparação a 2012. Então, de novo, mais do que dobrou o número de pessoas atingidas por eventos climáticos extremos ligados a chuvas de 2012 até 2022. A gente está falando, gente, de quase 1 milhão de pessoas, entre desaparecidos, desabrigados, desalojados, pessoas que ficaram feridas nesses desastres, pessoas que ficaram doentes por conta disso e também mortos. Essas pessoas foram afetadas por 2.576 registros de chuvas intensas, enxurradas, alagamentos, inundações, movimentos de massa como deslizes de terra, um aumento de 402% em relação a 2012. É como eu falei antes, a gente está vivendo um ano de El Niño, é um evento climático que não acontece toda hora, né? Então a gente pensa, não, então ano que vem vai normalizar. Esse estudo, esse levantamento da Defesa Civil mostra o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, né? Então, na comparação entre 2012 e 2022, teve um aumento dos eventos de chuva intensa, com enxurrada, alagamento, inundação e deslizamento de terra de 400%, 4 vezes mais
o que atingiu 150% a mais de pessoas do que em 2012. É muita coisa e não tem cara de que as coisas melhorarão, né? Então, de novo, eu vou falar o que eu falei quando aconteceu na semana da tragédia do Rio Grande do Sul. Como os governos estão se preparando para isso, porque até onde sabemos, não estão. Eu fiz o paralelo, inclusive, com o que aconteceu na Itália, de um evento que eu acompanhei em loco, que foi o terremoto na cidade de L'Aquila, em 2009. A Itália, assim como no Brasil, o gestor público pode alegar, não saberemos quando vai ter terremoto, né? No Brasil a gente pode falar também, né? Apesar de que não é o correto, porque a gente sabe quais são as áreas de risco, mas vamos admitir que, seja lá o governador, o prefeito, seja lá quem for, fale. Nós não sabemos quando vai ter deslizamento de terra ou inundação e tal. Bom, enfim, não se sabe em área de terremoto também quando vai ter. É impossível prever terremotos. Apesar de vários estudos, tem várias pessoas que já fizeram, né, tentaram, mas não é possível você prever um terremoto, saber exatamente onde vai acontecer, a magnitude e os estragos que vai ter. No entanto, vai acontecer o terremoto. No Brasil, a gente está vivendo agora, a partir de agora, a mesma situação. Não é possível saber onde vai ter alagamento, onde vai ter deslizamento de terra, onde vai ter gente precisando de ajuda, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Como estão se preparando os governos? Em um dia e meio, na cidade de L'Aquila, o governo montou uma superestrutura na época. E aqui eu estou falando de governo Berlusconi, mas não é nem o caso, porque era um governo, é um país que está preparado para isso. Montou uma cidade com barracas, tinha lá palhaço para cuidar das crianças, tinha comida, tinha água potável, tinha tudo, tudo. Os caras fizeram uma microcidade de barracas imediatamente. No Brasil, nós ainda vemos as cenas das pessoas abrigadas em ginásios municipais de qualquer jeito, né? Então, de novo, como as defesas civis, como o corpo de bombeiros, como o nosso exército, né? Não é para isso que o exército serve também, como estão se preparando para o que irá acontecer. Até agora, a gente não viu absolutamente nada e tudo fica para quando acontece. E aí nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a demora para acontecer tudo, né? Vamos lá, revista Fórum. Vocês nunca imaginaram eu ouvir falar do programa A Fazenda neste programa aqui? Então o Desperta hoje vai falar de A Fazenda, porque no programa A Fazenda, a jornalista Raquel Sherazade, para quem não sabe, a Raquel Sherazade está participando do programa Fazenda, né? Revelou ligações do Bolsonaro e ameaças do véi da van, né? O Luciano Hang, também conhecido como véi da van. A jornalista Raquel Sherazade, conhecida por sua atuação como apresentadora no Jornal do SBT, trouxe à tona detalhes surpreendentes sobre sua saída da emissora em uma conversa no reality show A Fazenda. A jornalista alega ter sido escoltada pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal após seu desligamento e aponta o dedo para o maior patrocinador da emissora como responsável pela sua demissão. Sherazade descreveu um cenário de influência política nos bastidores da mídia que afetou diretamente sua carreira. Aí disse a Sherazade nesse vídeo que foi filmado lá dentro do reality show, né? O presidente da República, portanto, Bolsonaro, ligava reclamando. Secretário de comunicação do governo passado ligava para a emissora, disse a jornalista. Na conversa também são citados os ex-secretaria de comunicação do Bolsonaro, Fábio Weingarten, e o genro do Silvio Santos, Fábio Faria, que era ministro das comunicações do Bolsonaro. Em um contraste marcante com uma entrevista concedida em 2021, onde Sherazade mencionou que Luciano Hang, fundador da Van, havia pedido sua cabeça, a jornalista agora revela que o cenário se agravou. Segundo ela, só tinha patrocínio ali. E ele pediu, só tinha patrocínio ali no jornalismo do SBT, é o que está falando a Sherazade, e o Luciano Hang pediu a cabeça dela, né? As declarações de Sherazade trazem à tona a discussão sobre a influência dos patrocinadores na programação e no conteúdo editorial das emissoras de televisão. Ela afirma que quando Hang pediu sua demissão, já sentia que algo estava prestes a acontecer. E aí disse a Sherazade no programa: ele é um dos maiores patrocinadores do SBT e de outras grandes emissoras também. Então ali eu já sentia alguma coisa. Bom, nada que seja surpreendente, né? Em se tratando da influência do patrocínio de empresas privadas na televisão, mas surpreende muito a questão do Bolsonaro, que sempre foi o cara que se disse perseguido pela imprensa, né, o outsider, o cara que não tinha nenhuma rede de televisão a seu favor. Sabemos e vimos isso durante o governo Bolsonaro,
principalmente Jovem Pan, em uma certa medida, uma boa medida, CNN, mas também Rede Record e SBT se tornaram basicamente redes bolsonaristas. Vou lembrar vocês, para quem não acompanhou, na eleição de 2018, eu cheguei a publicar na época uma reportagem mostrando que tinha uma influência extrema na campanha. Bolsonaro não era nem presidente ainda. Na campanha, da campanha do Bolsonaro, do bolsonarismo como um todo, dentro do portal de notícias da Rede Record, o R7. Não se falava mal do Bolsonaro no R7, isso era uma dinâmica que acontecia na redação. A redação sabia e essa era a instrução geral. E quando se pudesse demonizar a campanha do Fernando Haddad, se fazia isso dentro do portal R7, que era o portal da Rede Record. Então, muito antes ainda do Bolsonaro virar presidente, esses barões da mídia, principalmente o Edir Macedo e o Silvio Santos, já se alinharam ao bolsonarismo, né? Então, o que a Sherazade conta aqui não tem nada de novo, mas é importante, é um depoimento em primeira pessoa, porque era alguém que estava lá dentro quando as coisas aconteciam. Gente, olha só quem reapareceu, o Queiroz. Lembram dele? Eu tenho uma pena do Queiroz, gente, vocês não sabem por quê, sabe? Porque assim, o Queiroz, ele tava lá com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro não era ninguém ainda, né, gente? Tava lá contando dinheiro de rachadinha, entendeu? Pagando escola do filho na boca do caixa, pegando fila, né? No sol, na chuva. Coitado do Queiroz, né? E aí, quando o Bolsonaro ganha a presidência, que vem assim o bolo grande mesmo, né? Aí sai o Queiroz e entra outros personagens, gente. Aí entra Mauro Cid, aí entra o Cid Lorena, que é o pai do Cid, né? Aí entra toda uma outra galera e o Queiroz, coitado, ficou jogado num canto, né? E o Queiroz reapareceu agora na imprensa, estava sumido fazia um tempo, né? Notícia publicada pelo repórter Ricardo Chapola na Veja, Queiroz critica a família Bolsonaro e diz que disputará eleições de 2024. Para eles, eu sou um leproso, afirma amigo do presidente, eu diria que ex-amigo, né? Que planeja disputar o cargo de vereador no Rio de Janeiro. Tá aí o Queiroz, né? Amigo de Bolsonaro, o PM reformado Fabrício Queiroz afirmou que pretende disputar o cargo de vereador da cidade do Rio de Janeiro nas próximas eleições, 2024. Em entrevista à Veja, Queiroz, que foi investigado no caso das rachadinhas do gabinete do Flávio Bolsonaro, disse que não conta com o apoio do clã no ano que vem e criticou a postura da família com os antigos aliados. Os Bolsonaros são do tipo que valorizam aqueles que os traem, afirmou o militar sem citar nomes. Sem citar nomes, os Bolsonaro. Bolsonaro não me ajudou em nada na minha campanha a deputado estadual de 2022. Nem na urna em que ele vota eu tive voto. Se ele sinalizasse favoravelmente a minha candidatura, hoje eu seria deputado, lamentou, ao lembrar que, mesmo assim, fez campanha para Bolsonaro em 2022 na disputa contra o Lula, claro, né? Queiroz ainda usou a figura do petista para destacar a atitude do rival de Bolsonaro em relação aos seus aliados. Lula, assim que ganhou a eleição, foi para a Avenida Paulista em seu primeiro discurso. Do seu lado estavam José Guimarães, Lindbergh Farias e vários outros acusados por crimes. Vamos colocar aqui que isso aqui, acusados por crimes, é um momento lavajatista da humanidade, né? De fato, essas pessoas não foram condenadas por absolutamente nada. Durante a Lava Jato, gente, acho que até a Madre Teresa de Calcutá foi, como se falava na imprensa na época, né? Aparece na Lava Jato. Lembram disso? Virou sentença condenatória na imprensa, né? Fulano aparece na Lava Jato. O que é aparecer na Lava Jato, né? Absolutamente nada, né? Que por que eu tô falando isso? Porque o Queiroz tá querendo se comparar ao José Guimarães e ao Lindbergh Farias. O Queiroz, tu era o tesoureiro da rachadinha, meu filho, né? Tá bom? Tá bom? O Bolsonaro não foi bobo nem nada em se afastar de você, essa é a verdade. Para a família Bolsonaro, diz o Queiroz, eu sou um leproso. No ano passado, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, na Assembleia do Rio, concorreu a uma vaga pelo PTB, partido do Roberto Jefferson, mas sem sucesso. Fez 6.700 votos até. Boa parte deles, cerca de 5 mil, segundo Queiroz, na capital. Por conta disso, decidiu tentar a candidatura de vereador em 2024. 6.700 votos fez o Queiroz.
Ó, com essa votação aqui é capaz de virar vereador, hein? Atentem. Ele explicou que quer aproveitar o seu capital político e disse que ainda não decidiu por qual legenda vai lançar a candidatura. Sua única certeza é que será um partido de direita que lhe dê mais estrutura e mais chances de vencer. Alguns já me procuraram, mas ainda estou vendo com a minha equipe. Ai, Brasil. Queiroz tem uma equipe, gente. Ah, você aí, ó, empreendedor do Uber. Você tem uma equipe? Não tem uma equipe, né? O Queiroz tem uma equipe. Tá bom? Só para avisar. Ai, ai, ai. Segundou geral, né? Olha aqui que notícia boa trazida lá pelos amigos da Fórum. Padre Júlio Lancelotti recebe medalha de Flávio Dino. A medalha da Justiça, né? O ministro da Justiça, Flávio Dino, prestou uma emocionante homenagem ao padre Júlio Lancelotti em reconhecimento à sua incansável dedicação à causa da justiça social. O momento solene ocorreu neste domingo, quando o ministro entregou a medalha da Justiça, outorgada ao padre Júlio Lancelotti, por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O padre Júlio Lancelotti, conhecido por seu trabalho junto aos moradores de situação de rua em São Paulo, tem sido uma voz ativa na luta contra a discriminação, a violência e a exclusão social. Sua atuação incansável inspirou não apenas a comunidade religiosa, mas toda a sociedade a se engajar na busca por uma sociedade mais justa e solidária. Realmente é um exemplo, né, que fazia tempo que a gente não via, principalmente na igreja. O som, né? Vocês estão conseguindo acompanhar aqui, ó, o Flávio Dino entregando a homenagem, né? E o Júlio Lancelotti, de fato, hoje em dia é como se diz uma mosca branca na Igreja Católica. A gente vê do lado dele ali o Dom Odilo Scherer, que na semana passada, inclusive, estava tuitando e retuitando o Hélio Negão, né? E tô falando Hélio Negão porque é o nome que o cara usou na urna, né? O Hélio Negão, para quem não lembra, era o cara que era o Aspone do Bolsonaro, né? O cara que estava sempre atrás do Bolsonaro como papagaio de pirata, e esses dias estava tuitando contra a decisão do STF que pode ser tomada nas próximas semanas em relação ao aborto, e estava ali o Dom Odilo Scherer retuitando o Hélio Negão. Tá? Não vamos esquecer nunca, gente, para quem não acompanhou, eu só quero relembrar aqui ou informar vocês que esse esquema todo da extrema-direita que a gente viu vicejar no Brasil nos últimos anos, né? Ele chega no Brasil nesse formato de guerra cultural, como a gente viu, né? Você pegar essas grandes pautas moralistas, né? Essas pautas de costumes, como se chama, né? Grosso modo, a pauta do aborto, a pauta do casamento de pessoas do mesmo sexo, a pauta das drogas, enfim, essas pautas todas, né? O negócio da família, né? O pela liberdade, pela pátria, pela família, a parte do pela família, tá? Isso chega no Brasil em 2013, eu fiz uma reportagem sobre isso, publicada em 2021. Isso chega ao Brasil em 2013, pelas mãos de um espanhol chamado Inácio Arzuaga. O Arzuaga era um cara que tinha uma ONG na Espanha chamada Citizen Go. Esse cara traz para o Brasil essa ideia de guerra cultural. Ele vem para o Brasil treinar pessoas que seriam depois pessoas proeminentes no bolsonarismo. Por exemplo, o Alan dos Santos, que era o cara que depois montou o site Terça Livre, hoje está foragido nos Estados Unidos, né? Isso chega no Brasil em 2013, tá? Então isso, a gente está falando de uma fase anterior ao Bolsonaro, candidato à presidência da República, né? E isso chega pela Igreja Católica. A gente fala muito dos evangélicos, porque o bolsonarismo, porque a Michele, porque a Damares. Gente, essa semente do mal da extrema-direita, como ela se estruturou no Brasil, é claro que tem várias vertentes e isso chega de vários modos, né? Foi a tempestade perfeita, no fim das contas. Mas ela chega no Brasil, de fato, essa guerra cultural e a maneira como essas pessoas se organizariam depois, coletando o nome de pessoas, coletando e-mails, também para se financiar, o esquema para se financiar todo. Isso chega através de uma ligação dessa ONG espanhola, Citizen Go, com a Igreja Católica. Então a gente não pode esquecer disso, tá bom? Padre Paulo Ricardo, essa gente toda aí, quem não conhece o Padre Paulo Ricardo, sugiro se informar. É um cara enorme nas redes sociais, tem um séquito gigantesco e é um padre da Igreja Católica de extrema direita. O Alan dos Santos foi coroinha do Padre Paulo Ricardo, vocês sabiam? O Alan dos Santos, blogueiro, foragido, que está nos Estados Unidos hoje, o cara do Terça Livre, que foi arrolado no inquérito das fake news e tudo, o Alan dos Santos era coroinha da Igreja Católica Apostólica Romana.
tá? E foi treinado por esse cara da Citizen Go. Então, pra gente nunca esquecer e não se enganar achando que o padre Júlio Lancelotti tá mudando as coisas dentro da igreja, tá? A igreja, a gente sabe para que lado ela vai correr sempre, né? Mas muito merecida a homenagem aí ao padre Júlio Lancelotti. Vamos lá, ó, eu não vou conseguir ler essa matéria toda, mas eu sugiro para vocês que leiam pela curiosidade no geral, mas também porque é de fato como direi, uma fotografia dos nossos tempos, tá? Reportagem publicada pelo Metrópolis, assinada pelo repórter Fábio Matos. Ozempic, esse remédio que tá muita gente usando agora para perder peso, né? Virou a grande febre mundial. Eu achava que era coisa só do Brasil, mas não é. É uma febre mundial esse remédio. Como o remédio que faz emagrecer está engordando a economia. Olhem isso aqui, que loucura. Esse Ozempic já está sendo considerado por muita gente da indústria farmacêutica como o remédio de maior sucesso da história. Da história. Mais do que o Viagra. Lembram que o Viagra foi o grande, né? Teve um outro também para combater colesterol, né? Teve o Prozac, que foi o grande remédio dos anos 70 aí, né? 80, né? O Prozac ficou muito famoso, muito rápido. Fez muito dinheiro, óbvio, né? Teve um outro também que era o Lipitor, que era um remédio para colesterol alto, e o Viagra foi a grande vedete dos últimos anos da indústria farmacêutica, né? Ficou super famoso no mundo todo e, obviamente, rendeu bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Agora, imagina-se que esse Ozempic, ele pode passar o Viagra tanto em faturamento, quanto em até tirar o Viagra do posto do medicamento mais famoso, né? De maior sucesso da história. Da história. E aí, olhem que loucura isso aqui para vocês terem uma ideia, tá? Eu peguei uns trechos da matéria aqui para a gente ter o tamanho da dimensão que essa coisa tá chegando, ó. Embalada pelo sucesso do Ozempic, a dinamarquesa Novo Nordisk, que é a indústria que fabrica o medicamento, né, assumiu no início de setembro o posto de empresa mais valiosa da Europa, desbancando o conglomerado de luxo da Louis Vuitton, que já era um negócio absurdamente ultra, mega, hiper valorizado. A farmacêutica é avaliada hoje, atenção nisso aqui, que isso aqui é chocante de fato, mostra como está a correlação de forças no mundo que a gente vive, né? A farmacêutica que produz esse medicamento, ela é avaliada hoje em 430 bilhões de dólares. Ela está sediada na Dinamarca e o PIB da Dinamarca é de 395 bi. Ou seja, ela está avaliada hoje em um valor superior ao PIB do país que a abriga, né? E que, no limite, obviamente, em sendo Dinamarca, deve ter rolado muito dinheiro público para produzir esse medicamento, né? Então, gente, é uma loucura. Olha só isso aqui, ó. No primeiro semestre, a economia dinamarquesa avançou 1,7% na comparação anual. Projeções apontam que, atenção, sem o bom resultado da indústria farmacêutica, atribuído, claro, em grande parte ao Ozempic, o PIB do país teria recuado 0,3% no período. Recentemente, o Ministério da Economia daquele país dobrou a estimativa de PIB, esperando para 2023 um PIB de 1,2%. A Europa não cresce mais, né? É impressionante. No relatório em que as projeções foram revisadas, a Novo Nordisk é mencionada 30 vezes. Vocês têm ideia do que é isso? Um medicamento está alterando o PIB de um país, né? E mostra, como eu falei, a correlação de forças como a gente vive hoje nas democracias do mundo, né? As empresas privadas cada vez mais são as donas reais do parquinho com esses faturamentos absurdos que, obviamente, no fim das contas, a gente vê essa notícia, parece incrível, né? Agora, esse dinheiro vai para onde? A gente sabe, né? No fim das contas, essa montanha de dinheiro vai parar na mão de meia dúzia de pessoas, concentrando ainda mais renda e poder no mundo todo, né? E aí, quando tiver um problema no parlamento da Dinamarca, tiver que passar uma lei para não sei o quê, para aquela coisa que prejudica a fabricante do Ozempic, a boa vontade, entre aspas, vai estar instalada no parlamento e a gente sabe para que lado os votos correm, que é o mesmo lado para o que o dinheiro corre, né? Então, quem quiser ler mais sobre isso, é uma matéria curiosa, né? Eu li no final de semana aí.
Gente, rapidamente notícias da Itália. Morreu o mais famoso mafioso ainda vivo na Itália, né? O último, digamos, o último mafioso de uma série de mafiosos que vem aí desde os anos 70, 80, 90, causando muita mídia na Itália, né? Já tinham morrido nos últimos anos os dois principais mafiosos da Cosa Nostra, que eram o Totò Riina e o Matteo e o Bernardo Provenzano, e agora morreu o Matteo Messina Denaro. Para quem não lembra, o Matteo Messina Denaro foi preso no ano passado, teve bastante notícia no Brasil em relação a isso também, porque ele ficou 30 anos foragido, né? E, como todo bom mafioso, ficou foragido perto da casa dele, né? Ele foi preso literalmente na cidade onde ele sempre morou, né? Então não é um cara que ficou foragido que foi morar no Brasil, como muitos mafiosos italianos fizeram. Não, o cara estava foragido do lado de casa, né? E que era o que suspeitava sempre, né? Ele foi preso no ano passado quando ele estava indo numa clínica para tratar um câncer e agora da cadeia morreu por conta justamente desse câncer. Esse é um dos caras envolvidos em todos os atentados mafiosos que aconteceram na Itália, principalmente nos anos 80 e nos anos 90, culminando com a morte de dois importantes juízes italianos, né? O Giovanni Falcone e o Paulo Borsellino, né? O Matteo Messina Denaro era o cara que estava envolvido nesses atentados também. Hoje termina o velório do Giorgio Napolitano, faleceu também na Itália, né? O ex-presidente italiano, né? Hoje o local onde ele está sendo velado foi aberto na Itália às 10 horas, né? Da manhã, e será definitivamente fechado às 16 horas, às 4 horas da tarde. Portanto, o Giorgio Napolitano, que foi um presidente bastante decente da Itália, perto de toda a loucura que é a política italiana, né? Já tinha lá os seus 90 anos, eu acho, né? Eu não cheguei a olhar aqui. Deixa eu ver se tem a idade do Giorgio Napolitano. Não tem idade nessa matéria aqui, mas eu acho que o Giorgio Napolitano já estava com uns 90 já. Comando Vermelho se une à maior milícia do Rio de Janeiro e amplia a área de domínio, diz investigação. Aquela história de que havia guerra entre milícia e tráfico no Rio de Janeiro, cada vez mais as linhas se cruzam e, ao invés de guerra, está acontecendo de fato uma união, né? As milícias defendidas pela família Bolsonaro, que aliás queria legalizar as milícias, né? Lembrem-se disso, né? A família Bolsonaro queria instituir um projeto de lei para legalizar as milícias. Não esqueçam disso. Perdão. O Comando Vermelho se aliou com a maior milícia do Rio de Janeiro e expandiu a sua área de domínio para a zona oeste da capital fluminense, segundo a Polícia Civil. Os primeiros indícios da nova aliança do crime organizado surgiram no começo do ano. Investigações da polícia indicam que o Comando Vermelho passou a atuar na Gardênia Azul, que é um reduto tradicional da milícia na zona oeste do Rio de Janeiro. Há uma semana, um homem foi flagrado enquanto escrevia recados em uma pedra no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste. A mensagem indicava a presença da facção do Comando Vermelho em outra região tradicional de milícia. Aqui está a foto, né? Uma pedra no rio. Você vê, o bicho vai pegar. Atenção, morador. A Draco, delegacia especializada em ações de grupos paramilitares, diz que a aliança envolve a cúpula do Comando Vermelho e a milícia. A disputa por território deixou ao menos 20 mortos na Gardênia Azul e no Recreio dos Bandeirantes neste ano, segundo a Polícia Civil. Então, estamos vendo de fato, né? Já vinha acontecendo há um bom tempo, já havia boatos de fato de que isso estava acontecendo, mas agora as investigações da Polícia Civil estão solidificando a ideia de que milícia e tráfico não são coisas mais diferentes. Antigamente havia milícias que não faziam tráfico de drogas, mas isso faz bastante tempo, inclusive, né? Tinham a fama de chegarem nas comunidades e expulsarem o tráfico, né? E aí, claro, instalavam ali um outro sistema, né? Que era o sistema miliciano, que é um sistema muito baseado, aliás, na máfia, da qual o senhor Matteo Messina Denaro, italiano, fazia parte, né? A Cosa Nostra, né? Você faz uma cobertura total do local e depois você começa a cobrar extorsão de todos, absolutamente todos os serviços que rodam na praça, né? Então vai comprar gás em tal lugar, só vai comprar isso em tal lugar, cada comerciante tem que pagar tantos por cento do faturamento por mês para a milícia, e aí a milícia tinha essa fama para ser mais aceita nas comunidades que não fazia tráfico de drogas. Isso aí caiu por terra já faz um bom tempo, na verdade, que várias milícias
ou fazem tráfico de drogas diretamente, ou em alguns casos até alugam bocas para o tradicional tráfico, né? Então não se mete diretamente, mas fala, ó, faz aí e passa uma grana para mim. Agora, aparentemente, essas facções criminosas estão se juntando de fato, né? A ver como as coisas andam daqui para frente. O Evo Morales anunciou candidatura à presidência da Bolívia em meio a tensões no próprio partido. O ex-presidente Evo Morales anunciou nesse domingo sua candidatura à presidência da Bolívia nas eleições de 2025, em meio a crescente tensão com o governo de seu herdeiro político e atual chefe do executivo boliviano, o Luiz Arce. Decidimos aceitar os pedidos da nossa militância e de tantas irmãs e irmãos para ser candidato à presidência da nossa querida Bolívia, disse o Evo Morales, 63 anos, nas suas redes sociais. O ex-presidente que liderou a Bolívia de 2006 a 2019 disse ter sido obrigado a anunciar a candidatura devido a ataques feitos pelo atual governo que atentam fisicamente contra a sua vida. O Morales, vamos lembrar, foi tirado do poder num golpe na Bolívia, né? Um golpe, aliás, que teve participação, quem poderia imaginar, né? Eu dou uma chance para vocês adivinharem no chat. Teve participação de qual país, gente? Qual país? Né? E isso não é papo de maluco, nem teoria da conspiração, porque os próprios Estados Unidos admitiram, né? Os Estados Unidos foram lá e ajudaram a sacar o Evo Morales, né? Para variar um pouquinho. Acho que os Estados Unidos estavam com saudade de fazer um golpe na América Latina, né? E aí foram lá uns anos atrás, né? Se eu não me engano, foi 2020, né? E tiraram o Evo Morales da presidência. Agora o Evo anuncia a candidatura. Veremos se vai voltar à presidência. Seria uma história com alguma similaridade com a história do Lula também, né? Dentro de cada um, dentro das suas particularidades, né? Muito bem, General Augusto Heleno confirma depoimento à CPI do 8 de janeiro. O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, o general da reserva Augusto Heleno, confirmou neste domingo que comparecerá à CPI do 8 de janeiro. O depoimento está marcado, portanto, para amanhã, terça-feira. Lembrando que o ICL transmite as CPIs, tá bom? Então amanhã é imperdível Augusto Heleno na CPI dos atos golpistas. Ao Jornal Estado de São Paulo, o militar disse que marcará a presença, mas se recusou a dar detalhes sobre o que espera do depoimento ou sobre acusações que pesam sobre o governo anterior. Estou convocado para comparecer à CPI na terça-feira. Antes disso, não tenho que falar nada, disse o Heleno ao Estadão. Como mostrou a coluna do Estadão, Heleno ativou o modo não sei de nada sobre a delação de Mauro Cid. O general da reserva tem dito a interlocutores que não pretende se manifestar sobre supostas informações de que ele seria citado na colaboração premiada do Cid, acertada pelo ex-ajudante de ordens do Bolsonaro com a Polícia Federal. Ele também tem declarado a ex-assessores que não tem informações sobre as atividades de Cid, sobre cartões de vacina ou planos golpistas, como que teria sido revelado por Cid em sua delação. Heleno já foi ouvido na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF e manteve-se fiel ao Bolsonaro. Falou um monte de groselha o Heleno lá, né, para variar um pouquinho. Como diz o Guilherme Amado, né, nosso querido Guilherme Amado, sempre que fala do general Heleno, a única coisa que se sabe sobre o general Heleno, que não é novidade em relação ao general Heleno, é que ele vai mentir, né? Quem fala isso é o Guilherme Amado. A gente sabe pouca coisa sobre o Heleno. Agora, uma coisa a gente tem certeza, o Heleno não tem problema com mentira. Ele já mentiu várias vezes, mente na cara dura, assim, não tem problema nenhum em inventar uma história, em contar uma mentira. Disse o Heleno lá, né, na CPI do DF, que se ele tivesse sido o articulador do golpe, ele diria. Que maravilha, né? Não, veja bem, se eu tivesse articulado o golpe, eu falava pra vocês, porra. Porra, o Heleno é carioca, né? Fala, porra. Eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é adequado, diz o Heleno. Um golpe, para ter sucesso, precisa ter líderes. Um líder principal não é uma atitude simples. E o Bolsonaro era o quê? O Heleno era animador de torcida? O que era? O Bolsonaro era cheerleader. O Bolsonaro não era o líder, era cheerleader, né? Esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade, diz o Heleno. Uma manifestação, uma demonstração de insatisfação não pode caracterizar um golpe, né? Então, é mais ou menos isso que a gente espera do Heleno amanhã. Vamos ver como é que a coisa vai andar, né?
De todo modo, tem parlamentares muito bons na CPI. Vamos ver se vão conseguir pegar o Heleno em alguma coisa que sirva para alguma coisa, né? Ai, ai. Olha, essa semana toma posse o ministro Barroso, né? No tribunal, no Superior Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso toma posse nessa quinta-feira como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Em agosto desse ano, Barroso foi eleito para o cargo para um mandato de 2 anos, assumirá a vice-presidência o Edson Fachin. O Barroso vai suceder a Rosa Weber, que esteve no cargo desde 12 de setembro do ano passado. Com a aposentadoria compulsória, a ministra deixou o posto e a cadeira na corte. Deixa, né? A sucessão no comando da STF segue a ordem de antiguidade, de forma que o vice-presidente é o provável sucessor. Então, depois do Barroso, possivelmente será o Fachin. Barroso tem 65 anos e assumiu a vaga do STF em 2013, indicado pela Dilma. Então, quinta-feira vai ter a cerimônia aí, né? Com toda a pompa e circunstância que sempre cerca o STF. Olha, julgamento importante, STF julga invasão domiciliar por PMs por apreender 247 gramas de maconha. Isso aqui parece uma coisa corriqueira, mas não é, tá, gente? Porque esse resultado pode servir de precedente para outras decisões sobre o tema no país. O STF julga um habeas corpus que questiona a legalidade de uma incursão policial em uma casa para apreender 247 gramas de maconha. A ação ocorreu em 2018 em São Paulo, sem mandato judicial. Não foi no Jardim, vocês podem imaginar, né? Apesar de não ter repercussão geral, o resultado pode servir de precedente para outras decisões sobre o assunto no país. O recurso está sendo analisado pelo plenário virtual do Supremo e já soma 4 votos contrários e 3 favoráveis. Na sexta-feira, o Gilmar Mendes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar a situação. De acordo com os autos, os policiais faziam um patrulhamento na capital paulista quando um homem correu em direção à sua casa. Depois de notar a presença da viatura, o comportamento foi considerado suspeito pela polícia e usado para justificar a situação de flagrante que levou à invasão domiciliar. Ao entrar no quarto do suspeito, os policiais encontraram, portanto, 247 gramas de maconha e o acusaram de tráfico de drogas. Agora, o STF vai julgar esse caso. A grande questão é o seguinte, a polícia pode fazer isso? Pode entrar na casa de alguém porque a pessoa correu quando viu uma viatura? Vejam que absurdo que é isso, né? Porque nesse caso aqui, atenção, nesse caso, a polícia encontrou 247 gramas de maconha. Agora, a polícia brasileira entra na casa de pessoas sem autorização judicial todos os dias e não encontra nada. Então, qual que é o ponto aqui? Você que tá aí, você acha que é ok? Você imagina a sua casa, tá bom? Se ficar muito distante, você imaginar uma periferia de São Paulo, imagina a sua casa. Imagina que você um dia vê uma viatura da polícia passando na frente da sua casa. E por qualquer motivo que seja, você sai correndo para dentro de casa. Porque começou a chover, porque a sua mãe ligou, porque alguém avisou que você ganhou na Mega Sena, qualquer motivo. Fulano, corre para casa que você ganhou na Mega Sena. Você sai correndo. Você acha justo a polícia olhar aquela cena e decidir entrar na sua casa? Veja bem, você não estava armado, você não estava correndo atrás de ninguém, você não tinha roubado um celular, não tinha feito nada. E mesmo nessas situações, há controvérsias, né? Agora, é corriqueiro. A gente vê toda hora. A gente viu no Guarujá, na chacina que aconteceu em São Paulo. A polícia entra na casa das pessoas. Porque sim. Porque acha que pode. E quando chega na frente do delegado, fala, não, nós entramos por fundamentada suspeita, porque por isso, por aquilo. E quando chega na hora na frente do juiz, em geral, os juízes acham ok, porque a palavra do policial tem mais peso do que a palavra do cidadão comum nessas questões. Isso é uma outra questão, aliás, né? Então, o STF está se debruçando sobre isso. Vamos ver quanto é que está o 4 votos contrários e 3 favoráveis. Está bem apertado, né? O Gilmar Mendes, portanto, pediu vista e isso deve ficar parado por um tempo agora. Vamos lá, notícia do jornal o Globo. Atos da extrema-direita explodiram e ficaram mais violentos no pós-eleições, mostra levantamento. O Brasil registrou mais manifestações de extrema-direita nos 2 meses após a eleição do presidente Lula do que nos 4 anos anteriores. Por
que será, né, que as pessoas saíram enlouquecidas depois que o Bolsonaro perdeu a eleição? Será que é porque o Bolsonaro falou que aquilo era uma fraude? Será que é porque o Bolsonaro queria dar um golpe? Será? Será? Eu fico pensando. Eu, general Heleno, será? Isso aqui é uma boa questão para fazer para o Heleno amanhã, né? Os parlamentares que acompanham esse programa, que são vários. Olha aqui, general Heleno. Por que o senhor acha que teve mais manifestações de extrema-direita, inclusive com violência, em 2 meses depois que o Bolsonaro perdeu a eleição? Bolsonaro e Braga Neto, aliás, encontrei Braga Neto no aeroporto de Brasília ontem, né? O general Braga Neto aparentemente anda tendo agendas em Brasília ainda, né? Será que o Braga Neto veio fazer coach do Heleno? Eu pensei nisso agora, né? O Braga Neto veio fazer coach do Heleno para o Heleno ir para a CPI amanhã. Por que, general Heleno, teve mais manifestações, inclusive violentas, da extrema-direita em 2 meses do que em 4 anos antes da eleição? Uma boa pergunta, né? O crescimento acompanhou o recrudescimento da violência dos atos, que culminou no 8 de janeiro, quando golpistas invadiram e vandalizaram prédios dos 3 poderes em Brasília. O Jornal Globo, recrudescimento, ninguém sabe o que é essa palavra, tá? Dá uma facilitada para as pessoas aí, né? O ser humano precisa trabalhar, o ser humano precisa, né, se divertir, não dá para ficar sabendo o que é recrudescimento. Né? É bom aprender palavras novas, né? Mas essa aí tá desnecessária. Pesquisa da cientista política Lilian Sendretti, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, mostra que foram registrados 1.666 manifestações entre novembro de 2022 até o 8 de janeiro. De novo, desde o momento em que o Bolsonaro perdeu a eleição até a tentativa de golpe do 8 de janeiro, teve 1.666 manifestações de extrema-direita no Brasil. Várias delas nós sabemos: gesto nazista, quebradeira, tentativa de invasão da Polícia Federal em Brasília, várias nós conhecemos, né? Entre 2018 e 2021 foram 1.548 ao todo. Ou seja, teve mais em 2 meses, menos de 2 meses, né? Do que em 4 anos. O número pós-eleições foi puxado pelo fechamento de estradas pelo Brasil, que começou logo após a divulgação do resultado do segundo turno. Foram 1.493 bloqueios. O levantamento estuda manifestações identificadas como de extrema-direita realizadas em todo o país entre o começo de 2018 e 8 de janeiro. Estados e prefeituras contrariam o TCU e ocultam gastos de 5,4 bilhões nas tais das emendas PIX. Olha aqui o legado do Bolsonaro. E se a gente não prestar atenção, isso vai continuar existindo, tá bom? Fica a dica. Gestores públicos beneficiados com indicações de parlamentares, né? O tal do orçamento secreto, que depois virou emenda PIX, e não sei o que, vai mudando de nome, no fim das contas é tudo a mesma coisa, né? Prestaram contas de apenas 6% dos recursos transferidos de 2020 a 2022. Qual o problema disso, gente? Rapidamente estamos indo para o final do programa, daqui a pouquinho tem CL Notícias, primeira edição, você fica aí porque começa nesse mesmo link, tá? A gente não sabia durante o orçamento secreto quem eram os parlamentares que mandavam dinheiro para onde, não sabia, tinha que ir lá pesquisar no Diário Oficial da União depois que o dinheiro já tinha chegado. Então a gente não sabia. O dinheiro que os parlamentares mandavam durante o orçamento secreto não era deles, era dos ministérios, por isso o nome era orçamento secreto. Não era verba parlamentar, era uma verba negociada na escuridão ali, no escurinho do cinema, entre a Câmara e ministérios. Chegava lá para o ministro e falava: ministro, sabe esse dinheiro que o senhor tem aqui, tantos bilhões? O ministro fala: sei, isso aqui é para comprar computador para a escola. Mas por quê? Porque tem uma definição técnica que nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão, né, cientificamente, que precisamos comprar computadores. Aí o parlamentar falava: nananina, nananina, isso aqui vai para município tal, tal e tal e tal, lá nas Alagoas, do Arthur Lira, e a gente vai usar para construir um ginásio. E era assim que era feito o orçamento secreto. Qual o resultado disso? Parte do orçamento secreto também é conhecido como emenda PIX, né? Qual o resultado? Apenas 6% dos recursos transferidos tiveram prestação de contas para o TCU. O que é que isso indica? Que várias prefeituras não querem prestar contas porque há problema nas contas. Olha o trabalho que o tribunal vai ter agora para ir atrás desse dinheiro todo.
A maior parte já sumiu, obviamente, né? E se não abrir o olho, isso aqui vai continuar assim, hein, governo? Atenção. Atenção que essa notícia aqui pode ser republicada daqui a um ano. Né? Bom, gente, ó, rapidamente indo para os Estados Unidos, do piquete ao palanque, onda de greves nos Estados Unidos chega a corrida pela Casa Branca. De roteiristas a funcionários de montadoras automobilísticas, mais de 350 mil pessoas, trabalhadores nos Estados Unidos já cruzaram os braços nos últimos meses, reivindicando melhores condições de trabalho e um momento de alta do sindicalismo. Você que é brasileiro, que reclama, que vai ter que pagar ou não sei o que do sindicato e tal, e fica sempre passando paninho para os Estados Unidos, então agora tem que copiar o papai e tio Sam, porque nos Estados Unidos o sindicalismo está na moda, tá bom? Tá na moda. Para quem gosta dos Estados Unidos, agora tem que virar sindicalista, né? Não adianta gostar para ir lá só ficar puxando a orelha do Mickey, tá bom? DCM, Trump tem 51% das intenções de voto nos Estados Unidos e Biden tem 42%. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos essa semana. Por isso também que o Biden está se voltando para os trabalhadores. E nisso faz sentido o discurso que ele fez junto com o Lula em relação aos trabalhadores. Biden está desesperadamente procurando uma plataforma política para a eleição. Tá bom? Não é porque ele gosta do Brasil, não é porque ele gosta da gente, não é porque ele gosta de você que trabalha aí numa empresa também, tá bom? Porque não gosta, porque ele nem conhece você, na verdade, tá? Bom, para fechar o programa de hoje, uma notícia, eu vou ter que ler isso, tá? Mas é porque é verdade. Carlos Bolsonaro quer que mulheres estupradas ouçam o coração do feto antes do aborto legal. Gente, essas pessoas estão sem plataforma eleitoral no Brasil também, eles vão voltar para esse tipo de coisa, tá bom? Um projeto de lei apresentado em março por Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, onde ele nunca aparece, aliás, quer obrigar equipes médicas a fazer com que mulheres vítimas de estupro ouçam o batimento cardíaco do feto antes de optar pelo aborto legal. A proposta foi copiada de uma lei que passou a vigorar na Hungria, proposta pelo Viktor Orbán, que é um líder de extrema direita. No país, o aborto foi legalizado na década de 50 e, segundo a Anistia Internacional, a medida tende, obviamente, a traumatizar ainda mais as mulheres em situações difíceis. Espero que os vereadores do Rio de Janeiro mandem isso literalmente para a PP, né? E olha, ano que vem tem eleição, né? Vamos ver se esse estrupício desse Carlos Bolsonaro vai concorrer de novo, né? Bom, gente, eu tinha uma outra coisa para falar aqui, mas não vai dar tempo no programa de hoje. Quero me despedir da nossa rede, aliás, muito obrigado pessoal da TVT, pessoal da Rádio Brasil Atual e pessoal da TV Quirimurê, tá bom? Obrigado, nós voltamos amanhã. Mas eu volto a esse tema amanhã, eu separei um vídeo e uma notícia interessantes para a gente analisar como os Faria Limers enxergam o mundo que os cerca, né? As pessoas que servem essas pessoas. Mas não vai dar tempo. Ó, pessoal, está acabando o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência de todas e de todos. Tivemos hoje aí 15 mil pessoas nos acompanhando, né? Uma audiência excelente, mas mediana. Não estou feliz com essa audiência, então vocês, por favor, compartilhem esse programa, né? A gente já está com uma audiência muito boa aqui, tem muita gente nos acompanhando. A nossa média aqui é 15, 16 mil pessoas todos os dias. Se tem dias que o tema está um pouco mais quente, tem mais gente, né? Mas, por favor, você que acompanha este programa, faça o seguinte: se você mandar o link para uma pessoa, uma pessoinha só, uma pessoinha, tem 16 mil, tem 15 mil pessoas aqui. Se você mandar para uma pessoinha, amanhã vai ter 30 mil pessoas, né? Veja como a matemática é bonita, é bela, né? Claro que não terá esse efeito, mas muito obrigado se você puder compartilhar este programa, tá bom? Um beijo para todo mundo, dedo no like, quem tá por aí ainda, e amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, estaremos de volta. Este foi o Desperta ICL, segunda-feira, 25 de setembro, vai começar agora o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo e tchau para todo mundo. Monja Coen é uma missionária zen budista que, depois de viver 12 anos no Japão, voltou para o Brasil para espalhar seus ensinamentos. Ela já escreveu mais de 20 livros que venderam mais de 1 milhão de cópias e vai estar com o ICL no dia 28 de setembro para conversar sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Um encontro imperdível e que, para você participar, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente.
Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente veio hoje contar um pouquinho sobre o curso de Saúde Mental e Cuidado que o Instituto Conhecimento Liberta está oferecendo. O curso é comigo, Bia. E comigo, Renan. Nós somos psicólogos, professores, trabalhamos com formação e com cuidado em saúde mental e a gente quer propor para vocês uma discussão bastante crítica e necessária sobre o campo da saúde mental. Nesse curso da gente, que faz parte dos mais de 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta, a gente vai pensar sobre as questões da saúde mental, para além da loucura, para além do adoecimento, para além da psicopatologia, pensando questões como direitos humanos, gênero, raça, classe, sexualidade. Então, venham juntos e juntas discutir com a gente.